Oi, oi, meu nome é Karen e esse é meu podcast de saúde mental, nem choro nem surto. E aqui a gente vai aprender juntas a transformar nossas montanhas russas internas em carrosséis que são mais leves, tranquilos e coloridos. Hoje minha convidada é a Laura Lana, ela é psicóloga há 18 anos, mas ela se especializou em saúde mental materna depois do nascimento dos seus filhos, né, do Valentim e da Sofia. Então, primeiro, queria agradecer demais a sua presença aqui, estou muito feliz. Eu que agradeço, estou muito feliz em poder participar e falar um pouquinho, né, contribuir para essas mães, para falar mesmo que a gente precisa olhar para a gente, ter esse olhar que as coisas ficam mais leves. Com certeza. E aproveitando, a gente sempre presenteia nosso convidado com chocolate da Ambar. Que delícia! Que é a minha marca parceira já há anos. E eu já sou mega fã. Adoro Ambar, então, gente. Então perfeito. Vou até ver o que temos aqui. Elas fazem personalizados, minhas duas últimas festas de aniversário, toda a mesa de doce foi com elas. Então, assim, tem loja física para sentar lá e tomar um cafezinho. Super recomendo, é um chocolate maravilhoso. Uau, leite o intenso, delícia. Meu marido ama o intenso. Não, eu gosto do ao leite. Delícia, muito obrigada. Imagina. Hoje o nosso episódio é como que é isso de ser mãe. Porque assim, será que eu decido isso na minha vida porque é uma pressão social? Ou será que é um desejo genuíno meu? Como é que fica a nossa saúde mental, né, nesse monte de mudanças? Mas assim, antes da gente entrar profundo nesse assunto, eu queria saber um pouquinho de você. Na sua família, na sua infância, você ouvia falar de saúde mental? Muito pouco, né? Na verdade, eu acho que na minha infância, saúde mental ainda era muito um tabu. A gente pensava sobre, até a minha profissão, que é psicologia, né? A gente pensava muito em ter que ir a um psicólogo se a gente tinha realmente um problema, digamos assim, muito grande. A gente nunca pensou no psicólogo como um momento de olhar mais pra gente, né? De uma busca de entender quem a gente é, de um autoconhecimento. Então, realmente não era uma coisa que era muito falada durante a minha infância, né? E principalmente em relação à saúde mental materna, é uma coisa muito nova, né? Que é inclusive, os estudos vêm falando sobre essa saúde mental materna, a gente fala também sobre a saúde perinatal, que gira mais em torno aí, né, da gestante, pós-parto. Há pouco tempo que se fala sobre isso. E aí, pensando um pouquinho até em questão da história mesmo, né? A gente vê que, às vezes, na época das nossas avós, depende das gerações aí, antes elas viviam muito mais pro lar e pros filhos. Sim. E aí, na época da guerra, um pouco depois na Revolução Industrial, as mulheres começaram a entrar mais no mundo do trabalho. Porque foi necessário, os homens precisavam sair, enfim. E aí a gente começou a assumir um posto, né? As mulheres começaram a assumir um posto de ter que dar conta de tudo. Né? E aí também entra uma questão da saúde mental que não era falado, não conseguia se perceber dessa forma, né? Essa saúde mental, mas já havia uma sobrecarga. Foi onde começou essa sobrecarga, que a mulher precisava dar conta, né? Então, de casa, dos filhos e agora também do trabalho, que antes não tinha esse pensamento. E aí as coisas começaram, era mais uma sobrevivência mesmo da mulher, né? E aí principalmente falando na saúde mental da mulher mesmo, né? Então era uma sobrevivência de dar conta de tudo e aí hoje nós temos mulheres sobrecarregadas que precisam dar conta de tudo, né? Nós fomos ensinadas por essa geração lá de trás que aprendeu a sobreviver mesmo, né? Que a gente precisa dar conta de tudo. Perfeito. E não é sempre assim, né? Então a gente está já começando a rever um pouquinho sobre isso, buscando um pouquinho mais da saúde mental, que é exatamente trazer esse olhar para a gente mesmo, entender o nosso sentimento e buscar um autoconhecimento, entender que isso faz parte da saúde mental. Perfeito. E quando que essa palavra, você entendeu o que é saúde mental, quando que veio para você? Que idade que você tinha? Já cursando psicologia, né, foi um dos momentos que apareceu mais, então a gente
via alguns transtornos, né? Entendia sobre um pouco mais sobre a saúde mental. E a saúde mental materna especificamente foi exatamente quando eu fui mãe. Então, mesmo fazendo terapia e tudo antes da maternidade, depois da maternidade, que eu fui entender, né, aquele famoso baby blues. Que é isso que eu tô sentindo, que ninguém me explicou. Que cartilha que ninguém me passou antes de ser mãe. Ninguém me passou que eu ia sentir isso, que eu ia chorar, sei lá por quê. Eu não sabia por que eu tava chorando, simplesmente estava chorando. Então, depois disso que eu fui buscar um pouco mais de conhecimento e entender esses sentimentos que surgem junto com a maternidade. E hoje, é uma pergunta que eu faço para todos aqui. Hoje você vive mais no caos ou na calmaria? Como é que tá a sua vida? Hoje eu consigo falar que eu vivo mais na calmaria, mas tem momentos de caos, obviamente, né? Não tem jeito de ser o tempo inteiro flat na mesma sintonia, né? Feito de altos e baixos, mas hoje com certeza a gente conseguiu, quando eu falo a gente, meu marido, né? Também me ajuda e é muito participativo, então a gente conseguiu manter momentos mais de calmaria do que de caos. Maravilhoso. E você tá no modo hoje vivendo ou sobrevivendo? Tô vivendo. Perfeito, gente. Graças a Deus, estou terapeutizada. Amém, terapia. Que bom, que Estamos bom. vivendo, assim, né? Realmente teve uma fase de sobrevivência, principalmente meus filhos, eu quase que emendei, né? Um no outro. Então, quando a Sofia, que é a minha segunda filha, nasceu, eu tinha praticamente 2 bebês em casa. Você pode falar quantos anos os dois têm? Sim, Valentim tem 5 e a Sofia tem 3 anos. Então, é diferença de 2 anos e 1 mês. Então, quando a Sofia nasceu, realmente eu fiquei um tempinho aí nesse modo de sobrevivência, com 2 bebês, assim, né, em casa. Era bem desafiador. Tem a questão do ciúme natural do mais velho, né? Então, ele tinha toda a atenção voltada para ele, e aí de repente chega um bebê que precisa de atenção durante muito tempo. Então, nessa época, meu marido foi assim super importante para acolher mesmo o Valentim, sabe? Porque desde a gestação, e começou bem no início assim da gestação, a gestação da Sofia, eu tive muito enjoo, não estava me sentindo bem, então os momentos às vezes de fazer o Valentim dormir, eu não dava conta, era aquele momento que vinha, assim, e aí eu falava com meu marido, falei, me ajuda aqui, então ele... Você entregou as funções ali e falou... E isso é super importante, né, a gente dar conta de entregar, de delegar, sabendo que nem sempre a gente tem controle de tudo, que é a gente querer ter esse controle de tudo é uma das coisas que causa mais exaustão, que né, traz mais dificuldade nesse momento. E assim, a gente quer mesmo ter o controle, né? Eu não tô falando que eu tô totalmente livre disso, não. Se meu marido estivesse aqui, ele ainda ia falar assim. Ele ia te dar umas olhadas. Ia dar umas olhadas. Porque a gente delega, mas algumas coisas a gente ainda fica meio assim. Mas é importante a gente entender, né, esse momento de dividir mesmo. Maravilhoso. E agora eu queria começar com as perguntas, com esse tema, né, como que é isso de ser mãe, baseado um pouco na minha experiência. Hoje eu tenho, na minha experiência que eu não sou mãe, hoje eu tenho 32 anos e eu faço acompanhamento, né, com a ginecologista, né, a mulher tem que ir anualmente. Eu fiz 30 e ela me veio com a pergunta, Karen, a gente fez tudo lá, ela falou, Karen, você quer ter filhos? E eu falei, uai, gente, mas assim, a gente acaba de fazer o exame, a palpa aqui, a palpa ali, do nada você quer ter filhos? Eu falei, não sei se quero ter. E ela falou assim, olha, se você tivesse a certeza que você não quer ter, beleza, encerramos aqui. Como você não sabe, existe uma possibilidade que você quer ter. Então, essa pauta precisa entrar na sua vida. Aí eu falei... gente, é uma pauta que não entra na vida do homem, né? Tipo, bateu 30, vamos olhar para essa parte da sua vida, mas a mulher bateu 30, você tem que começar a observar. Eu quero ouvir de você, quando que essa pergunta começou a chegar na sua vida pessoal? Você quer ter filhos? Vai ter filho quando? Então,
Na verdade, eu sempre quis ser mãe. Ah, tá. Né? E isso eu acho que minha família tem 2 irmãos, né? E vem de uma família que muito boa, a gente sempre foi muito, né, feliz, eu sempre lidei bem com os meus irmãos. E eu sempre tive facilidade com criança também, sempre gostei. Então isso eu acho que foi crescendo comigo. Então eu sempre quis ser mãe. E eu me lembro assim, quando adolescente, até um pouco imatura, falava assim com minha mãe: ah, mãe, eu sei que eu quero ser mãe. Não sei se eu quero casar, mas ser mãe, eu sei que eu quero. Legal. Então eu acho que isso veio também num pensamento mais imaturo, né? Em relação, às vezes, ser mãe, sem necessariamente ter um parceiro ou não, mas eu sempre quis ser mãe. Era um sonho. Era um sonho isso, né? Até em alguns momentos eu pensava na mesma estrutura da minha família, de ter 3 filhos, mas eu falava, eu sei que as coisas financeiramente não são fáceis, então dependendo, eu vou ter 2 ou 3, então era sempre um desejo mesmo de ser mãe e de ter mais de um filho. E aí tem uma coisa interessante, meu marido é mais novo que eu. Olha, que legal. E foi né, eu conheci ele, eu tinha 26 anos, ele tinha 22, são 4 anos de diferença. E querendo ou não, a época da maturidade de nós dois era diferente. Com certeza. Então isso sempre foi muito conversado, assim, né? Porque eu falava com ele, olha, eu quero casar e eu quero ser mãe. Pelo fato dele ser mais novo, às vezes ele não acompanharia, né, o meu tempo. E eu acho que isso é uma coisa importante também, ser conversada, dependendo da sua idade, desde o início do relacionamento, né? Então, eu tinha 26 anos, não tinha tanta pressa, mas eu lembro que eu falava até com a minha terapeuta na época. Eu falei, não, por enquanto dá pra eu testando. Se eu tiver 29 anos e eu estiver vendo que ele não tá querendo nada com a dureza, aí, né? Aqui, ó. Exatamente, mas enfim, né, a gente estava super envolvida e tudo, mas era uma questão para mim. E aí, querendo ou não, acabei acelerando para ele, né, eu imagino que acabei acelerando, porque ele, né, também estava envolvido e tudo, e era uma das coisas que a gente falava, assim. Então, teve essa questão que a gente teve que coordenar, colocar na mesa, então a questão de sempre querer ser mãe, isso eu já sabia, e foi quando eu fui chegando mais perto, né, desses 29 que eu tinha colocado essa data com a minha terapeuta, eu falei, quando eu tiver 29 anos, vou ver como é que vai estar, senão eu vou ter... Os caminhos vão mudar um pouquinho. Pode ser que mude. Mas, então isso sempre foi bem claro para mim. É claro que na época, né, eu não pensava tanto nas questões das responsabilidades, mas eu entendia que isso era um desejo meu. Maravilhoso. Então veio de você, né? Veio esse de ponto. mim já. Legal demais. E aí, agora explicando um pouquinho pra galera, quando a gineco me perguntou, né, quando eu tinha 30, se você quer ter filhos, não foi uma forma de me pressionar. Foi por conta dela ser médica e a mulher, ela tem uma janela biológica, né, Laura? Então, eu acho que muita gente não sabe sobre isso. Fala um pouquinho dessa janela biológica da mulher. Então, essa janela biológica, exatamente, não é para preocupar, mas tudo que a gente tem informação, a gente consegue se organizar. Perfeito. Né? A mulher, ela nasce já com um número de óvulos determinados. E diferente do homem que vai produzindo, né? A mulher não produz mais óvulos. Então, ela nasce com vários óvulos e à medida que ela vai crescendo, esses óvulos vão diminuindo. Então, tem a diferença tanto na quantidade como na qualidade dos óvulos. A gente vai envelhecendo, a qualidade dos óvulos também vai, né, diminuindo, porque ele vai envelhecendo junto com a gente. E aí, quando a gente chega nos 30 anos, é uma fase que começa a diminuir um pouco mais esses óvulos. Então, a gente tem os óvulos X lá que a gente nasce com eles, chega nos 30, começa a diminuir de forma significativa. E com 35 anos, acelera ainda mais essa perda dos óvulos, né? Então, por isso que é importante. E hoje, tem muitos estudos já, né, que falam que a gente pode tentar melhorar essa fertilidade. Então, a partir dos 30 anos, que é considerado o ideal, e aí as fertileutas conversam muito sobre isso. Fertileutas, eu não conhecia essa palavra, estou descobrindo agora, eu adorei. As fertileutas são as médicas, né, normalmente ginecologistas, que são especializadas nessa parte da reprodução humana, da fertilidade, enfim, que auxiliam nesse processo. Então, tem várias
várias etapas que podem ser feitas, né, para ajudar na fertilidade do casal, e uma delas é o congelamento de óvulos. Então, como a gente falou, né, a partir dos 30 anos, a quantidade dos óvulos começa a diminuir significativamente, e aí é um momento ideal, às vezes, para poder fazer essa coleta. Inclusive, hoje o SUS já começou a fazer, né, algumas coletas, só que a coleta pelo SUS é mais demorado. Então, você tem que pensar até antes, porque é um procedimento caro, né? Sim. Não é um procedimento barato fazer o congelamento de óvulos. E aí, se você quer tentar fazer pelo SUS, você tem que contar com isso também, o tempo de espera do SUS, que é um pouco maior. Então, a gente vai começar a pensar, às vezes, até um pouco antes disso, pode começar a pensar. Então, no seu caso, cara, você está com 32 anos, né? Que você falou. A gente imagina, às vezes, que para maternidade, a gente quer um relacionamento estável, a gente quer ter uma estabilidade financeira, né? E hoje você não pensa que você quer ser mãe hoje. E às vezes, para você conseguir amadurecer esse pensamento, se você fizer o congelamento de óvulos, né, você fica um pouco mais tranquila para adiar essa decisão. Né? E aí, até que você faça a coleta, identifique. Então, é uma idade que é boa. Então, por isso que provavelmente, né, a sua ginecologista te perguntou com 30 anos. Se você não tem certeza de jeito nenhum, às vezes seria bom você pensar o que eu posso fazer, então, para eu poder conseguir pensar isso mais para frente, não precisar tomar uma decisão que às vezes vai ser não impensada. Sim, e inclusive, né, ela me perguntou numa época que eu não tinha um parceiro, na verdade não tenho, inclusive abrindo inscrições. Não, tô brincando. E eu vi na época, né, que essa estrelinha da maternidade começou deixa eu entender desse assunto, eu fui numa palestra de um médico, que ele fazia a fertilização, e ele falou que as mulheres, a partir do momento que elas tocam nesse assunto, elas demoram de 2 a 4 anos para decidir, porque é caro, você tem que avaliar, é um procedimento que não necessariamente na primeira fase funciona, então é tudo demorado. Então, quanto mais a gente ter acesso, mais cedo a gente ter acesso a essa informação, melhor. Até também para juntar um dinheiro, até para entrar na fila do SUS, que isso para mim é uma novidade, eu não sabia disso, e eu acho isso um puta ganho, né, para a saúde feminina, e é isso, né? E aí eu queria saber quais áreas da vida a gente precisa começar a olhar pra gente entender se quer ser mãe de verdade ou se simplesmente eu tô indo na onda do tô casada, todo mundo tá tendo filho, vou ter filho também. Pra onde que eu olho? Eu começo a olhar. Essa pergunta é muito importante, né? Exatamente por isso. A gente precisa ter um mergulho do autoconhecimento mesmo, entender e aí fazer algumas perguntas, né? O que é ser mãe? Espera aí que eu vou anotar. Esse podcast é pra mim. Bom, então, nesse momento, né, quando você vai pensar se eu quero ser mãe ou não, voltar para você essa pergunta e o autoconhecimento. Entender o que significa para você ser mãe. Né? Então, essa é uma pergunta básica, assim, que você tem que ter essa resposta. Analisar e o que significa. Qual tipo de renúncia eu estou disposta ou não de fazer? Né? Como que está minha vida hoje? Né? O que eu tenho aqui no meu panorama de vida e o que pode mudar? Então, ter esses conhecimentos prévios, né, é uma coisa que é importante. Saber se eu quero genuinamente ser mãe ou se eu estou só seguindo o flow da vida mesmo. Porque a vida adulta tem um roteirinho, né? Então, que começa ali mais ou menos na adolescência, formou no ensino médio, aí você tem que ir para uma faculdade, né? Então, a sociedade que a gente está imersa hoje aqui, né? A gente tem esse roteirinho de, terminei o ensino médio, vou para a faculdade. Aí, na faculdade, eu vou me dedicar à minha vida profissional, aquilo que eu pensei, né, de profissão. Então, às vezes, eu vou fazer um estágio. Aí, do estágio, às vezes, eu já começo a engrenar ali, vou ser contratada na profissão, tô feliz, tá indo bem e tal. E aí, nesse meio tempo, eu conheço uma pessoa legal, conheço uma pessoa bacana. Então, é a vida ali me mandando pro script, né, que todo mundo espera. Aí, tá lá estudando, começou a namorar e a tia já vem perguntar. E aí, você vai casar quando? Né? Então, já vem aquela pressão da sociedade. Não, já tá namorando há 4 anos, não casou,
né? Então é esperado que depois você forme, case, aí quando você vai casar, e aí, você vai ter filhos? E aí, às vezes você não pensou, você tá indo super bem ali com seu marido e tudo, não teve tempo ainda de pensar. Às vezes você ainda é nova também, não pensou nisso, mas a sociedade coloca esse ritmo de vida. Depois que você teve o primeiro filho, tem, né? E o segundo, vai ter o segundo. Então a gente vai seguindo nesse flow ali, às vezes dando até um check, mesmo nos itens que a gente já foi fazendo, né? E isso até lembra um caso de uma paciente minha, que teve um dia que ela chegou na sessão arrasada, assim, e aí eu falei, o que aconteceu? Ela, ai não, eu acabei de fazer 40 anos e eu fui no aniversário de uma amiga minha que também estava fazendo 40 anos. Eu cheguei, sentei, fiquei meia hora lá, e aí ela virou pra mim e falou assim, gente, fiz 40 anos e agora eu tô super feliz, vou viver minha vida, vou buscar minha felicidade, porque eu já dei check em tudo. Então, já tenho minha profissão bem estabelecida, já comprei um apartamento, já casei, já tive filho, já separei. Agora eu vou viver minha vida, vou ser feliz, vou aproveitar, vou viajar. Aí minha paciente falou assim, depois que ela falou isso, eu fui pra casa chorar. Eu também iria, eu acho. Como assim, já dei check na vida e a vida... Ei, pera! Eu falei, mas por que você foi pra casa chorar? Ela falou, porque eu não dei check em quase nada na minha vida e eu também fiz 40 anos. Uhum. Então eu fiquei desesperada. Eu falei, ih, gente, o que eu vou fazer na minha vida? Eu falei, tá, mas é isso que é a felicidade pra você? Né? Dar check em tudo isso que a sociedade impõe pra você dar check, né? Porque aí ela mesmo fez essa análise, ela falou assim, realmente, né? Porque essa minha amiga que tava falando que deu check em tudo, ela separou e ela tava péssima por causa da separação e tudo, não era isso que ela queria. E aí depois que ela conseguiu passar por isso, ela falou, não, agora que eu vou viver. Então assim, realmente ela não tava vivendo, ela não tava pensando o que ela queria, ela simplesmente seguiu esse roteiro. E aí, hoje, cada vez mais as mulheres começam a pensar o que elas querem e não seguir esse roteiro que a vida vai levando a gente. E isso é muito legal, mas realmente requer mesmo uma busca do autoconhecimento, entender o que quer, né? E algumas renúncias que vão ser feitas. Uhum. Quando você fala de renúncias, me cita maior. Bom, a maior renúncia, na verdade, depende de cada pessoa. Eu vou falar no meu caso. Por favor. Sono. Não vou ser mãe, gente. Meu sono é leve. No meu caso, o sono era uma coisa... E isso, mesmo antes de ser mãe, eu já imaginava, né? Mesmo sem ter estudado antes. Porque eu sempre fui daquelas pessoas bem dorminhocas, sabe? Minhas amigas, às vezes, iam dormir lá em casa e falavam, nossa, Laura, você dorme demais, pelo amor... E eu ficava, gente, o menino vai nascer, eu vou começar a amamentar, vou dormir com o menino no colo, ele vai cair, eu achava que eu ia morrer de sono, e realmente morri, né? Não só achava, como aconteceu, tá? Mas pra mim o sono foi uma das minhas maiores dificuldades, assim, né? E aí tem algumas pessoas que a maior renúncia vai ser a questão profissional, né? Então uma das coisas que a gente conversa em terapia, no pré-natal psicológico, é exatamente essa parte profissional. Por mais que você continue trabalhando, então no caso de algumas empresárias, não tem muita opção, não tem licença maternidade de 4 meses, de 6 meses, às vezes tem que continuar trabalhando. Mas precisa se organizar para reduzir um pouco essa carga durante um tempo. Então, ela precisa alinhar a expectativa com a realidade, né? Então, você abrir mão do seu trabalho vai ser uma das renúncias. A vida social vai ficar um pouco prejudicada durante um tempo, né? Você não vai conseguir sair, então, se é uma pessoa que gosta de balada à noite, né? Não vai conseguir fazer da mesma forma. Então, são algumas renúncias que a gente tem que fazer durante um tempo, né? Claro. E aqui eu queria fazer um recorte também das mulheres que têm vontade de ter filhos, né, com um parceiro. Quais são as características importantes que precisa ter nesse parceiro? Não tem que ter uma característica específica, né? É importante... Mas nuances, assim. Então,
é importante que o parceiro esteja disposto a aprender também, a crescer e amadurecer, né? Então, igual eu falei, né, que a maternidade do autoconhecimento, se eu quero ser mãe ou se eu não quero ser mãe, o parceiro também tem que entender isso, né? Quais são os atributos do pai ali, o que ele vai ter que fazer, do que ele vai ter que abrir mão, porque ele também vai ter que ter renúncias, né? Como que ele vai organizar isso para ele assumir essa paternidade. E uma coisa muito importante no casal, né, a parceria, entender quais são os valores de cada um. E aí não necessariamente o homem e a mulher, né, precisa de ter o mesmo valor, mas precisa entender, eu preciso entender o valor, no meu caso, do meu marido, e meu marido precisa entender o meu valor. E aí a gente não vai chegar num denominador comum, não. A gente vai considerar todos os valores, porque todos os valores vão ser importantes. Porque se é um valor para mim, eu não abro mão. Se é um valor para ele, ele também não abre mão. Então, o importante é exatamente, né, no parceiro, a gente conseguir conversar, né, e entender quais são os valores dele, o que ele espera como pai, o que ele está disposto a amadurecer, entender, estudar, para poder acompanhar. Porque por mais que a mãe assuma muitas coisas, né, a maternidade ela não é uma maternidade sozinha. Mesmo quando a mulher assume que vai ser uma mãe solo às vezes não vai ter o parceiro ali do lado, mas sozinha ela não vai ser, ela precisa de uma rede de apoio, né? Então, o maternar sozinha não tem muito jeito. A gente sempre precisa de uma rede de apoio e a gente vai buscar onde que a gente vai encontrar da melhor forma essa rede de apoio. E quais são os maiores medos que as mulheres têm na hora de decidir ser mãe? Então, os medos também vai de cada mulher, né? Porque, na verdade, o que a maternidade traz pra gente, né? Ela aciona os maiores gatilhos de medos que a gente em algum momento teve que a gente não lembra. Então, antes de você gestar, por exemplo, você não pensa que você tem medo do parto. Na hora que você engravidou, você fala, ai meu Deus, e o medo do parto? Né? Que eu ouvi falar que o parto é a maior dor que eu sinto na minha vida, que é como se tivesse todos os ossos quebrando e tal. Você vai pensar isso depois. Aí na hora que você engravida, vem um monte de crença, as histórias que você antes escutava que você não pensava, começa a surgir. Né? E na maternidade com o seu filho, na hora que você vê um bebezinho ali, surgem os gatilhos, ou uma criança, de como você era quando criança, e aí você fala, nossa, e se eu for uma mãe que foi como a minha mãe, que talvez eu senti falta em alguma coisa ali, né? Então, a maternidade vai trazer esses gatilhos que vão acionar alguns medos nossos, então por isso que é importante também até esse autoconhecimento prévio, né? Antes da gente engravidar mesmo, para entender exatamente isso, como que eu consigo trazer uma maternidade mais leve e mais tranquila até para o meu próprio filho mesmo, né? Para eu não olhar para ele e colocar todas as minhas vontades no meu filho. Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente vai entrar agora nesse lugar do vou começar a tentar. Vamos supor, né? Decidi ser mãe, já alinhei com o meu parceiro, agora eu vou começar a tentar, né? Ser uma tentante. E a gente sabe que ser uma tentante 30 a mais, ela é diferente de ser uma mulher com 20 e poucos, pela janela biológica e também pelas expectativas e realidades que a gente cria, assim. Como é que fica essa cobrança, esse emocional do... tal hora e tal dia tem que fazer, tem que transar para conseguir esse filho, tal hora e não sei o que tem que acontecer isso, porque pós-30, igual você falou, os óvulos, né, já estão um pouco menos disponíveis e tem todo um esquema por trás disso. Como é que lida com essa questão? Como é que a cabeça da mulher fica nessa fase de tentante? Então, quando você decidiu ser mãe, não significa que agora, né, tudo vai ser fácil. Tentei ser mãe, decidi semana que vem, tô grávida. Tô grávida. Pois é. Não é bem assim, né? Então, pode demorar
um tempo, como também não, né? E aí, Sim. muitas vezes, tem muita mulher que fala assim, nossa, decidi então que eu vou engravidar. Vou começar a me preparar, parei de tomar um anticoncepcional. E aí, eu acho que eu quero engravidar, daqui uns 6 meses, mais ou menos, é que acontece? Engravida em 2 dias. Em 2 dias. Então, não tem regra, não tem jeito, né? Então, uma vantagem você já tem. Se antes você estava na dúvida de qual caminho trilhar, agora que você já sabe que se você escolheu quer ser mãe, você já sabe que você tem um caminho só, né? Uhum. Então, o que a gente vai fazer? E aí, essa ansiedade, que na hora que eu decidi, agora eu já tô com 30, ai meu Deus, né? Já tô passando essa janela biológica também. 30 ainda tem tempo. Se você tivesse falado assim, Vou pensar, eu tô 35 com 40, mais, 38, 39. 38, aí tem que ter um pouquinho mais de pressa, digamos assim, né? E aí realmente precisa buscar um médico para ver. Então, começou a engravidar. O que a gente considera de infertilidade é depois de 1 ano que você está tentando engravidar e não consegue. E aí a gente precisa começar a investigar, né? Então, antes disso, é mais ou menos normal ali se você não tiver conseguido engravidar. Então, pode tentar durante 1 ano e depois é bom começar já a pesquisar o porquê que não engravidou nesse 1 ano. Então, se não engravidou, pode ser considerado já um casal infértil. E, emocionalmente falando, é claro que a ansiedade pode interferir, várias coisas podem interferir também para além dos exames físicos, né? Então, às vezes, uma endometriose, enfim. Então, é importante a gente começar a observar isso. E aí, o mindset mesmo muda muita coisa na sua vida. E aí, tem um caso de uma paciente minha que está bem recente, assim, né? Que estava mais ou menos nesse caso, sabe? Nessa situação. Então, ela estava tentando engravidar. Ela já estava há mais de 1 ano tentando engravidar. E ela chegou para mim um pouquinho, uns 5 meses mais ou menos antes de engravidar. E aí a gente conversou, ela me contou como que estava esse 1 ano que ela tentou engravidar, como que estava sendo, quais eram as dificuldades, o que ela já tinha feito, me contou um pouco da história de vida dela. E aí a gente foi trabalhando essas ansiedades, esses anseios dela. E ela falando que tinha investigado endometriose, que a princípio não era endometriose, mas que ela estava muito ansiosa e tal. E aí ela estava fazendo outros exames. E aí a gente conversando, depois de uns 5 meses que ela estava mais ou menos comigo, eu falei com ela assim, olha, tudo que estava no seu controle, você já fez, né? Já deu check. Já fez, então já foi no médico, seu marido foi no médico, a princípio tá tudo certinho e tudo. Então o que você poderia ter feito até agora, você já fez. Então agora a gente precisa começar a ficar um pouco mais calma, mais tranquila, né, para ver como que vai ser mesmo o processo, né? Se você tá fazendo seu serviço em casa, né? Tá fazendo tudo direitinho, que isso é importante também. Então, ótimo. Aí eu falei assim, vamos começar agora, parar de pensar nisso. Você vem trazer aqui pra mim, a gente vai conversar bastante sobre isso, mas quando você sair daqui, eu quero que você pense em outras coisas. Não fique com isso na sua cabeça o tempo inteiro. E com isso a gente veio também buscar um autoconhecimento. Perguntei para ela, o que você gosta de fazer? Vamos tentar fazer coisas que você gosta de fazer, que você vai fazer espontaneamente e que você vai estar lá, você não vai estar pensando, né? Então, se engravidou, se não engravidou, vamos começar. Então, a gente começou com isso, assim, né? Uma lista das coisas que ela gosta de fazer e tal. E aí, na outra semana, eu perguntei, e aí, como que foi essa semana? Foi mais leve? Aí ela falou, foi um pouco, eu consegui colocar algumas coisas na minha vida que eu gosto de fazer, essas horas realmente eu não estava pensando tanto, mas quando eu ia tomar o remédio, que ela estava precisando tomar um remédio, né, nesse processo, aí eu já pensava, ai, tô tomando esse remédio porque eu não tô conseguindo engravidar. E aí eu falei com ela, vamos pensar mudar essa forma de pensar, né, que é essa mudança de mindset mesmo. Você vai falar assim, quando você for tomar o remédio, você vai pensar, estou tomando esse remédio porque eu estou me cuidando, estou me preparando para a chegada do meu filho. Ainda falei, se você não conseguir pensar, que eu sei que às vezes você vai achar que você está meio doida assim, fala alto, quero que você fale alto. Filho, pode vir, porque eu estou me cuidando, já estou preparada, você pode chegar e tal. E aí, assim foi, né? Aí na outra semana eu falei, e aí, como que foi? Ai, achei muito esquisito. Mas eu consegui fazer alguns dias, foi um pouco mais leve, então tomar o remédio já não estava sendo tão pesado e tal. Falei,
Tá, ótimo. Então vamos continuar seguindo, sem ficar pensando o tempo inteiro, né, nisso. E aí na outra semana, e aí, como que foi? Não, foi bem melhor e tal. Aí ela virou pra mim e falou assim, não, conversei com meu marido, e aí a gente resolveu que a gente não vai fazer mais nenhum exame, não vamos tentar mais nada até o final do ano. Isso foi em agosto. A gente já definiu que a gente não vai fazer nada até o final do ano. Se não der certo aí, no início do ano a gente começa de novo, fazer mais exame, mais médico e tal, mas até o final do ano a gente vai deixar, né, vir se tiver que vir e tal. Aí na hora eu pensei assim, ai, que bom, né, que ela conseguiu fazer uma mudança desse mindset e tal, e ainda pensei, daqui a pouco ela engravida, né. Aí eu não falei com ela, porque também era aquela expectativa, melhor manter eu falei, ai, não, se tudo der certo, daqui a pouco ela engravida. E eu atendo ela normalmente na quarta-feira. Depois desse dia, falei, não, semana que vem vai estar mais tranquilo. Segunda-feira, ela me mandou um teste positivo. Tô chocada. Chocada, né? Eu até arrepio. Eu também aqui. Aí eu falei, gente, eu não acredito. Eu fiquei super feliz. Falei, tá vendo? Aí ela, sabe qual que é o pior? Que eu já tava grávida, só que eu tava tão tranquila que eu nem tava pensando que eu tinha que ter feito o teste, porque a minha menstruação não veio. Se fosse um mês antes, atrasou 30 minutos da menstruação, você já tava louca, saúde mental pro espaço, ansiosa, frustrada ou qualquer coisa, né? Então, assim, realmente ela fez essa mudança de pensamento e ficou mais tranquila, ficou mais leve com ela mesma, né? E aí as coisas fluíram. Nossa, que bênção, né? Eu acho que esse lugar que você falou do... tem que olhar, né, depois de um ano, né? Tem que olhar para a parte física, eu acho que principalmente dos homens, né? Porque eu vejo que tem mulheres, né, olhando, fazendo bateria de exame, e o homem não faz nada. E às vezes a questão é do homem também, né? É o casal, então, é né? o casal igual... que tem que se olhar, né, por inteiro. Isso, igual eu comentei, né? Quando dá um ano e não engravida, não foi natural, a gente vai considerar que o casal é infértil, essa perspectiva, né? Não a mulher. E aí tem que olhar como um todo, que fazer, né? Para poder... E agora vamos partir desse lugar a gravidez deu certo. Estou grávida. Como é que eu vou lidar agora com a mudança de humor? Não sei se toda mulher tem, mas a gente ouve muito falar isso. E a mudança do corpo. Porque eu acho que isso é uma big questão pra gente. Com certeza é uma enorme questão. Então, depois que engravidou, né, é super real mesmo a gente ter que lidar com essas emoções. Até porque já foi comprovado, fisiologicamente falando, que o cérebro, ele modifica desde a época da concepção. Então, assim que você ficou grávida, né, que você virou gestante, o seu cérebro, ele já reduz a parte do neocórtex, a massa cinzenta, que é responsável pelo racional, pelo pensar, pelo agir. Então, às vezes a gente escuta assim, falando, né, que a gestante ficou meio esquecida, ou então, eu tô meio burra, não tô conseguindo fazer essas contas aqui direito. É muito por isso, porque a parte que é responsável pelo racional diminui exatamente para aflorar a parte emocional e instintiva, porque é disso que a mulher precisa e que o bebê precisa, até para uma postergação da espécie mesmo, né? O bebê precisa que a mãe dele esteja ligada ali. Então, escutou um chorinho, ela já tem que saber o alerta, ligar e ir lá acolher o bebê. Então, o cérebro reduz, né? E aí a parte mais emocional fica aflorada. Então, por isso que em alguns momentos a gente também, né? A gestante fica um pouco mais chorosa e tudo. Além de várias expectativas que a gente cria durante toda a gestação. Começar pelo primeiro trimestre. Então, descobrir que tá grávida. Vem aquela ansiedade, aquele medo, né? E aí, será que eu tô grávida mesmo? Será que o coraçãozinho tá batendo? Será que no primeiro ultrassom eu vou escutar o coração bater? Será que eu posso contar pra minha família? Será que eu posso contar pros meus amigos que tem as famosas 12 semanas, né? De que será que realmente eu tô grávida? Será que vai pra frente? Então, já é esse misto de emoção que já começa desde o início. Às vezes a gente está já pensando numa gestação que a gente idealizou.
Né? Então eu quero, não, eu vou ser uma gestante, mas eu vou ser uma gestante super ativa. E linda. Linda, maravilhosa. Vou pra academia todos os dias. Vou passar aqueles cremes que não dá estria. Não dá estria. Então, exatamente, a gente já criou todo mundo, né, Karen? Não tem jeito, a gente cria na nossa cabeça o que a gente espera. E aí, começa então, pode começar, né, enjoo. Né? Então, muitas gestantes têm enjoos. Algumas não, mas muitas têm, principalmente no primeiro trimestre. Então começa o enjoo, que pode te trazer algum tipo de limitação, né? De, não estou conseguindo ir na minha atividade física que eu queria, por exemplo. Pode descobrir, no meu caso, diabetes gestacional, né? Então, nossa, quando eu tiver gestante, eu vou comer tudo que eu quiser. Não pode comer tudo que você quiser, né? Então, no meu caso, diabetes gestacional. Não pode comer doce. Zerou açúcar. Zerou açúcar. Que é onde as gestantes se liberam, né? Eu tô gestando, vou no bolo, vou não sei o quê. O seu foi o contrário, né? O meu foi o contrário, exatamente. Então, pode aparecer... Tudo que a gente cria, né? Então, a gente vai falar também aqui da expectativa e da realidade. Mas a gente tem uma expectativa de como que a gente vai ser quando gestante. Né? E principalmente nesse primeiro trimestre começa a florar tudo que a gente imaginou, esperou, planejou, né? Ou não planejou também. E aí vem muito essas questões, dessas ansiedades, desses medos. Então pode aparecer algum enjoo, pode ter, né, alguma intercorrência que a gente não sabe, de uma diabetes gestacional ou um risco de eclâmpsia que tem que cuidar. Então começa a surgir alguns medos mesmo. Depois do primeiro trimestre, a gente passa para o segundo trimestre, que tem de ser um pouco mais leve em relação a esses enjoos que já começaram a passar. E aí é muito importante, uma das coisas que eu faço muito no meu consultório, é ajudar a criar o vínculo com o bebê. Porque às vezes, né, a gente imagina que estou gestante, né? Cada um vai imaginar uma coisa, já amo o meu bebê. E nem sempre é assim, né? Nem sempre no nascimento também é instintivo esse amor materno. Então, isso aí já tá... Eu tô, igual eu te falei, né? Eu tô a louca já desse assunto e eu tô vendo que esse amor aí da família de margarina que pariu, amor da minha vida, tá caindo bastante por terra, né? Exatamente. Então, assim, é um vínculo que a gente cria. Constrói, né? Constrói. E aí já é legal. Isso no consultório eu já vou incentivando esse vínculo, né? Então, falar com a barriga, até o próprio pai falar com a barriga, uma coisa que eu fiz muito, assim, que eu acho super legal, às vezes uns vídeos, sabe? Que hoje eu já mostro pros meus filhos, falando, filho, você tá aqui na barriga da mamãe, a gente, né, tá muito ansioso com a sua chegada, enfim. Então, nesse segundo trimestre, que aquele turbilhão de sentimentos já começou a passar, começa-se a construir esse vínculo. É ideal que a gente consiga começar a construir esse vínculo, né? E no consultório, às vezes eu faço isso porque nem sempre é natural mesmo. Então, passa esse segundo trimestre, a gente entra no terceiro trimestre, que aí vem outras emoções, né? Ansiedade do parto, se vai ser cesárea, se vai ser parto normal, o que eu tenho que preocupar. Então, alguns medos que a gente não tinha antes começam a surgir. Ansiedade de saber se o quartinho já está pronto, as roupas estão lavadas, a mala da maternidade. Então, tudo gera, né? E assim, é super normal mesmo esses sentimentos, porque são coisas novas na nossa vida e que às vezes a gente não sabe muito como lidar com isso. Né? Então, são sentimentos que a gente vai aos poucos aprendendo a lidar, porque eles vão ser múltiplos. Durante toda a gestação vai ter um sentimento diferente. E eu acho importante você falar também um pouquinho da sua profissão nesse momento, porque você atende essas mulheres, né? Sim. E qual que é o nome desse lugar? É perinatal? Perinatal. Eu acho importante você falar, porque às vezes a mulher tá grávida e só foca ultrassom, não sei o que e não sei o que lá. E não, tem que botar a saúde mental para andar junto. Andar junto, com certeza. Na verdade, a saúde mental, ela vai entrar desde antes mesmo, né, Karen? Quando a gente começa a pensar se eu quero ser mãe ou não. Né? Então, entender também o porquê que eu quero ser mãe ou não, quais são os gatilhos que a maternidade pode trazer. Então, desde sempre, né, desde o início é importante a gente pensar nisso, mesmo antes de ter a certeza, né, da maternidade, mesmo antes da gestação. E aí um trabalho que eu faço, que eu falo
o que eu carrego na minha bagagem, né? O que eu carrego na minha mala? Qual que é a bagagem que eu carrego na minha mala? E essa bagagem, ela vai te acompanhar durante a gestação, durante o parto, durante o pós-parto. Então a gente vai entender tudo o que aconteceu lá atrás, que são as questões das crenças, a sua história, né? Às vezes uma repetição de padrão que você vai ter ali, entender quais são os seus pensamentos e por que tem esses tipos de pensamento. Então, esse trabalho, né, o que eu carrego na minha bagagem, é um trabalho que é feito muito durante a gestação, nesse pré-natal psicológico mesmo, para a gente entender como que a gente vai lidar com a gestação e com o pós-parto. Então, no pré-natal psicológico, a gente trabalha também um ciclo que a gente chama de ciclo medo, tensão e dor, né, por causa do parto mesmo, né? Então, uma preparação emocional para o parto. Esse ciclo de medo, tensão e dor, ele tem que ser quebrado de alguma forma, porque quanto mais medo eu tenho do parto, mais eu tendo a me tensionar. Quando eu fico mais tensa, mais dor eu gero, né? Então, quanto mais dor eu tô sentindo, mais medo eu fico. Então, é exatamente esse ciclo, né? Então, tem uma forma de a gente pensar em como diminuir ou como quebrar esse ciclo mesmo. Então, isso é um trabalho que é feito no consultório também, ajuda a questão do vínculo com o bebê, ajuda os pais, qual é o papel do pai, né? Então, tudo isso é trabalhado durante o pré-natal psicológico. Perfeito. Eu acho que eu vou pegar esse gancho que você falou, né, do trabalho, do papel do pai, que eu vejo hoje muitos relacionamentos, não necessariamente amigos, mas pessoas próximas a mim, que homem e mulher não tem muito diálogo. Eu acho isso, assim, gente, muito difícil. E ainda imagina, né, você querer construir uma família com um parceiro que você não dialoga. Então, assim, sobre essas conversas difíceis com o parceiro, que vai envolver quem paga o quê, quem faz o quê, o papel de cada um, o que eu espero no outro, como que puxa essa conversa difícil com o parceiro? Simplesmente puxando essa conversa difícil. Senta aqui e vamos botar os pingos nos is. Exatamente, né? Porque, na verdade, em alguns momentos eu trago o pai para a sessão, né? Não com o objetivo de fazer um trabalho terapêutico com o pai, mas no sentido de uma psicoeducação mesmo, né? Explicar e ensinar para o pai o que é esperado, o que ele espera como papel de pai, o que ele espera fazer, porque às vezes ele não sabe mesmo, né? Então a gente ali, o que a mulher espera que ele faça. Então hoje a gente vive num mundo que as mulheres estão esperando, né? Que o pai faça às vezes as mesmas coisas que ela faz, né? E eu não tô falando que não tem que fazer trocar fralda, dar banho, amamentar e tudo. São papéis que vão ser divididos e compartilhados fora o amamentar, né? Mas é importante que esteja claro, definido isso para o pai. Então, o pai, ele vem como um papel de provedor, não só financeiramente falando, tá? Mas ele vai prover, porque a mãe vai estar muito envolvida com a parte psicológica e emocional do filho. Ela vai estar por uma questão hormonal também mais frágil, então com um pouco mais de dificuldade de tomar algumas decisões. E aí o pai precisa entrar nesse momento como um papel mesmo de provedor, no sentido de, tipo assim, a parte material mesmo, sabe? Quem vai organizar isso? Né? Então, muitas vezes, a mulher fica por conta de supermercado em casa, a comida de casa do dia a dia, quem que faz. Só que a mulher, às vezes, vai estar um pouco mais cuidando do filho mesmo. Quem que vai ajudar com essas partes práticas, né? E aí, conversar com o pai. Olha, a gente precisa de uma rede de apoio. Ou você vai dar conta disso? Como que a gente vai organizar? Eu vou parar tanto tempo de trabalhar e aí o meu salário vai cair. O que a gente vai fazer? Diminuir o nosso custo? Ou você consegue colocar mais na parte de provedor financeiro mesmo, né? A gente vai diminuir o nosso custo de vida, ou você consegue contribuir com mais aqui para dentro de casa? Então, essas são conversas que precisam ser colocadas, porque quando tá tudo bem, a conversa é mais fácil. Sim. Né? Depois que o caos já instaurou, fica um pouco mais difícil. Então, são conversas nesse sentido. E é aquela questão dos valores mesmo, né? O que a gente
Quais são os valores que a gente quer para o nosso filho, para a criação do nosso filho? O que a gente vai levar em consideração? Quando o casal assenta e olha para isso junto, o pai consegue também ajudar de forma prática a mulher mais em relação a isso. Um exemplo clássico é em relação aos palpites. Não tem jeito a gente se abster de palpites. Né? Vai vir palpite da mãe, vai vir palpite da sogra, de vizinho, todo mundo vai ter os palpites que vai dar, mas meu filho eu fazia assim e dava super certo. Né? Então a gente sabe que isso tem, não tem jeito da gente ficar livre disso. Não tem como. Exatamente. Só se for morar sei lá, né? No meio do mato, sozinho, você, seu marido e uma pessoa lá pra te ajudar. Chupeta mesmo. Olha, a gente vai querer dar chupeta sim ou não? Né? E aí chega lá, às vezes até a mãe mesmo da mãe, né? A mãe da mãe, a sogra, a avó. Não, dá uma chupeta, menino, não para de chorar. Mas você definiu com seu marido que vocês não querem dar chupeta. E aí você tá lá fragilizada, a mulher tá fragilizada. Ai, será? E tal, ela não consegue muito tomar uma decisão. E aí o marido, nesse momento, ele que vai ser responsável por blindar ela desses palpites. Gente, esse papel eu não tinha pensado nele. É super importante, porque a mulher tá totalmente fragilizada. Totalmente. Você tá ali, né, com o peito de um jeito, pensando no seu trabalho, pensando na mulher que você foi, na mulher que você vai ser, e não sei o que lá. E um monte de gente dando palpite. E chucha a chupeta, e dá não sei o quê. Realmente. E dá a fórmula. Isso no próprio hospital já tem enfermeira que fala, não, seu leite tá fraco. Calma aí, meu leite tá fraco. Será que tá mesmo? Né? Então, essas informações também, né, em relação ao leite que eu lembrei, questão de amamentação, tem uma consultora de amamentação que vai te auxiliar também nesse processo. É importante a gente ter essa informação, o marido participar dessa parte, né, de uma consultoria de amamentação, para ele entender, para ele poder falar, não, a consultora falou que é isso mesmo, né? Então ele vai proteger a mulher nesse sentido, né? Então o papel do pai vem muito nessa questão mesmo de proteger a mulher, falar com ela, olha, você está fazendo um bom trabalho, é isso mesmo, qualquer coisa que você precisar, você conta comigo, eu tô aqui do seu lado, te dando a mão. No momento de amamentação, que a mãe tá lá, né, com o filho no peito, ele leva uma água para dar para ela, ele não pode amamentar, mas ele pode estar ali junto. Durante a madrugada, precisa colocar o bebê para rotar, combina com ele, né? Olha, eu tô muito cansado, você consegue colocar o bebê para rotar, que eu vou dormir, então ela amamentou, e ele pega para poder colocar para rotar. Então, tudo isso tem que ser organizado enquanto tá indo bem, entendeu? Quando não tem esse problema instaurado, quando você não tá morta de cansado, você não consegue nem conversar, porque você tá exausta. Você quer gritar, talvez. Você quer gritar, exatamente. Ou você quer chorar. Ou você quer chorar e não quer conversar com ninguém. Quer conversar. Isso é muito importante você tá falando, porque eu acho que a gente dessa nova geração, nós mulheres, a gente tá um pouquinho mais informada. Mas assim, a gente está um pouquinho mais informado, os homens estão zero informados. Então acho que a gente tem que se informar mais e puxar os homens para também ficarem informados, né? Porque, por exemplo, esse lugar do puerpério, poucas mulheres sabem dirá os homens. Então, enquanto a mulher tá parida lá, o homem tá fazendo churrasco. Então, assim, é um problema? Não estou falando que é um problema, mas assim, o que o pai precisa fazer para atender essa mulher nesse momento de fragilidade, né? Então, acho que as informações estão muito discrepantes, por isso que eu falo, por isso que eu te perguntei, né, sobre esse diálogo que tem que existir, né? Tem que botar na mesa, tem que ser falado, conversado e entrar nas minúcias, né? Sim. Dinheiro, acolhimento, tudo, né? Sim, com certeza, assim, né? E às vezes não só o pai, tá? A gente tem que conversar às vezes com a sogra, com a mãe, porque todo mundo quer ali dar palpite. E menina, né? tem que fazer reunião familiar quando tá grávida? Não, reunião familiar não. Normalmente, dependendo da situação, até chamar a sogra, chamar a mãe, as avós, dependendo da situação, quando a gente vê ali, dá pra chamar. Não com o objetivo de fazer uma terapia, mas com esse objetivo de psicoeducar. De alinhar a expectativa, alinhar o que quer, o que não quer, né? Exatamente. Perfeito. E agora vamos pro depois que nasce. Para você como psicóloga e também mulher, o que são seus filhos hoje na sua vida? Eles são o seu projeto de vida? É uma sensação? É uma vontade de cuidar e educar um serzinho? É um propósito? Me fala um pouquinho. Tá. Hoje eu vejo a minha família como prioridade na minha vida. Né? E a educação realmente
não é fácil, né? A gente saber quais são os limites ali, né? Então, eu como mãe, quero cuidar, quero acolher, chorou, eu quero colocar no colo mesmo. Mas as crianças desde cedo precisam de limites, cada um dentro da sua idade ali, né? Precisa entender quais são os limites dele. Em alguns momentos começa ali dos 2 anos, o Terrible Two, que a gente já ouviu falar, já é bem famoso. É a criança realmente tentando entender quais são os limites dela, né? Então, eu dei o exemplo do Valentim, que teve um pouquinho de ciúme quando a Sofia nasceu, o que é esperado. E aí explicar para ele, né? Olha, não é só você no mundo, entendeu? Então, ser mãe para mim é sobre isso, né? Cuidar, acolher, dar amor, mas também saber dar esse limite, passar para ele as responsabilidades que ele vai ter no mundo. Por quê? Se eu e meu marido a gente não ensina, quem vai ensinar é o mundo, é a rua. E os valores da rua e do mundo não são os meus valores, não são os valores do meu marido. Né? Então, em alguns momentos, eu preciso falar, não, eu quero falar, não quero falar. Né? Como educar? É difícil. Então, eu acho que é um desafio mesmo ser mãe. Para mim, é um desafio em relação a isso. E aí, meu marido me ajuda muito em relação essa parte de limites e tudo, sabe? Que eu acho que essa parceria, então, já foi conversado entre mim e ele, né? O que eu dou conta, o que eu não dou conta. E algumas vezes ele fala assim comigo, mas a Sofia, você não deixa eu falar, não? Eu falei, deixo também. Ele falou, mas não é do mesmo jeito, não. Então, às vezes eu tenho que parar e pensar, né? Nossa, peraí, o que eu tô fazendo aqui que não tá sendo legal? Então, é desafiador mesmo, né? Mas acho que o diálogo leva a gente para uma melhor escolha, conhecimento. Perfeito. Vamos falar agora um pouquinho das palavras difíceis. Puerpério, baby blues, depressão pós-parto. Conta um pouquinho sobre isso. Depois que nasce, que tem aquele neném, como que isso funciona para a saúde mental da mulher? Tá, então a gente tem, né, depois do nascimento, o baby blues, não sei se todo mundo já ouviu falar, o baby blues é uma melancolia puerperal, né, e ela é muito esperada que aconteça. Até 80% das mulheres pode ter o baby blues. E o baby blues é essa tristeza que vai passar. Então é muito comum que isso aconteça. Ele tem alguns sintomas parecidos com o da depressão, mas é diferente. Então, o baby blues, ele normalmente começa a partir do 3º dia do pós-parto e ele tende a passar com 20, 21 dias mais ou menos, umas 2, 3 semanas. Se não passa, aí a gente começa a investigar a depressão. E a intensidade também é diferente. Né? O baby blues tem um momento que você fica chorosa, um momento de ambiguidade de sentimentos, né? Ao mesmo tempo que você ama, você fala, ai meu Deus, o que eu vou fazer com esse filho? O que eu fiz da minha vida? Será que eu tô arrependida dessa decisão? Então o baby blues traz essa ambiguidade de sentimentos, é comum, é normal. E aos poucos vai passando, né? Tentar manter uma rotina de abrir a janela nos primeiros dias, tomar um banho, não esquecer de você. Né, o autocuidado nas pequenas coisas, né? Então, abrir a janela na hora que você acordou, até para o ciclo circadiano mesmo, que já funcionar. Né? Beber uma água, beber bastante água, bastante água, lembrar de beber água, lembrar de se alimentar bem. Então, são coisas simples do dia a dia ali que vão te ajudando a lidar melhor com o baby blues. E aí, a intensidade, né? Então, se tá muito chorosa, se tem dificuldade de vínculo com o bebê, aí a gente começa a investigar uma depressão pós-parto, né? E se passa desse período aí de 2, 3 semanas, a gente começa a investigar essa depressão, tá? O puerpério, a gente ouve muito falar do puerpério fisiológico, que dura em torno de 40, 45 dias, mais ou menos, que é o tempo como se fosse para o corpo físico, principalmente os órgãos aqui, voltar mais ou menos ao que era antes, né? Então, mexe todos os órgãos aqui, quando o bebê tá aqui dentro, e para ele poder voltar, até para você poder voltar a fazer uma atividade física, normalmente pede-se uns 40 dias. Mas hoje a gente já conhece que existe o puerpério emocional, que coincide, né, com o que a gente estava falando lá
da redução do neocórtex, né? Então, mais ou menos uns 2 anos. E esse puerpério emocional é esperado que se passe por 3 fases, tá? Então, a gente tem a primeira fase, que é a simbiose mãe-bebê. Então, essa primeira fase é uma fase que é esperado que a mãe e o bebê entrem numa bolha mesmo, né? E fiquem ali um tempo curtindo essa simbiose, que é importante esse vínculo, criar esse vínculo entre a mãe e o bebê nesse momento, né? E aí você já ouviu falar, por exemplo, assim, síndrome do ninho vazio, né? Uhum. Então, muitas vezes, pode ser, nem sempre, mas que acontece assim, a mãe não teve essa simbiose, esse vínculo criado com o filho, aí quando o filho já tá lá grande, já era para ele ter ido para casa, né? Ou para outra casa, ou ter casado e tudo. Aí ele vai embora, a mãe sente essa síndrome do ninho vazio, mas você não queria seu filho, né, pro mundo? Uhum. Né? Então, a princípio, se você criou esse vínculo e estabeleceu esse vínculo desde cedo, né, não precisa tanto. Gente, então essa primeira parte então é mega importante pro pós. Super importante. E até às vezes para colocar o filho na escola, em algum momento você vai colocar o seu filho na escola. Se você tem muita dificuldade, pode ser que tenha tido alguma dificuldade do vínculo quando precisou criar. Então é importante que aconteça essa simbiose. E ela é esperada que aconteça mais ou menos até uns 6 meses. Depois dos 6 meses, que coincide também com o tempo de amamentação exclusiva, a gente passa para uma segunda fase, que é chamada de confusão interna, que é exatamente isso. Você está deixando de ser só a mãe, que era ali só na simbiose, e está começando a retomar para aquilo que, opa, existiu uma mulher antes da mãe. Né? Quem que era essa mulher? Essa mulher não existe mais. Quem sou eu agora? E aí fica um tempo aí também, que dura uns 6 meses, até perto de 1 ano do bebê, que fica esse tempo de confusão mesmo. E aí eu tenho muitas pacientes nessa fase, porque elas querem voltar a se sentir, né, mulheres. E acham que agora que são mães, não conseguem. Isso é muito importante a gente entender que a mãe e a mulher podem viver em sintonia, em harmonia. Não precisa ser um cabo de guerra, a mãe puxa de um lado e a mulher do outro. Uhum. Então, você saber entrar nessa sintonia, nessa harmonia, é muito importante também. E aí, quando você começa a entrar, entender um pouco isso, você começa a entrar no renascimento. Porque, na verdade, a gente ainda não falou sobre isso, né? A maternidade é cheio de lutos simbólicos, que a gente não consegue visualizar, né? Mas são fases que em alguns momentos a gente passa por um luto mesmo. Então, desde a tentativa de engravidar, né? Você está tentando engravidar. Toda vez que você vai menstruar, é um luto simbólico, né? Do filho desejado e que não veio. Uhum. Né? Nesse momento, então, que a gente está falando aqui, de morrer uma mulher que era antes e agora está renascendo uma nova mulher. Para renascer essa nova mulher, a mulher que existia antes, ela morreu, nunca vai voltar a ser a mesma. Você concorda comigo? Concordo. Não existe ex-trabalho, ex-marido, ex-mãe. Não tem jeito. Não está existindo. Não está existindo. Então você tem que aprender a ressignificar, né, a nova mulher que nasceu. Uhum. Né? E aí, às vezes, vem algumas renúncias que a gente falou, olha, vou precisar de renunciar disso aqui até quando? Algumas coisas precisam ser renunciadas durante muito tempo, outras às vezes nem tanto. Então, entender tudo isso, o que eu dou conta de renunciar, quanto que eu dou conta de renunciar, e aí conseguir chegar nesse processo do renascimento. E o processo terapêutico ajuda muito nesse processo, né, de ressignificar mesmo a nova mulher. Tem algumas pacientes que chegam para mim, os meninos já maiores, até com 5 anos, e aí o que aconteceu? Passou pelo puerpério, não fez esse trabalho, não se reencontrou, e às vezes ela chegou, então depois voltou para o trabalho a toda velocidade, não conseguiu, acelerada, não conseguiu parar para poder se reconectar. E aí chega um momento que às vezes até por um burnout mesmo, ela precisou parar, aí ela parou e ela falou, mas não me conheço mais. Aí na hora que a gente vai voltar, é desde lá, da época da maternidade, que ela não conseguiu fazer esse momento de ressignificar o novo eu. Entendi. E aí, eu, por exemplo, já tive uma depressão
essa possibilidade de eu ter novamente, eu sei que ela aumenta ao longo da vida. No pós-parto também, a maior chance de eu ter essa depressão e eu não conseguir passar por essas fases, por talvez ter uma depressão aguda ou alguma coisa assim? Ou não faz sentido isso que eu tô falando? Faz sentido e você precisa olhar com mais cuidado, então, para isso, né? Então, hoje você já tem algumas ferramentas que você já sabe o que é gatilho para sua depressão, Sim. já sabe quando ela começa a chegar, e aí cuidar para isso. Hoje a gente já sabe que existe até medicamentos, né? Então, tem medicamentos que são seguros para serem tomados durante a gestação, com aleitamento, que não corre risco, o bebê não corre risco, né? Muito pelo contrário, é muito mais saudável do que se uma mulher entra em depressão e ela não cuida dessa depressão, acha, ou ansiedade, e aí a gente está falando de depressão, mas pode ser uma ansiedade generalizada, um estresse, né, que não está sendo controlado. Então, todas essas questões da saúde mental não tratadas pode fazer com que o bebê nasça prematuro, né? Pode adiantar, então, o nascimento do bebê, e isso a gente não quer também. Então, quando a gente trata essa depressão, é importante fazer um tratamento tanto com a terapia como com o uso de medicamento, que já é comprovado que não tem efeitos, né, para o bebê, não traz malefícios para o bebê. Então, é importante estar mais atento, principalmente se já é um fator de risco, se você já teve a depressão antes. Então, tem algumas coisas que a gente fala que são fatores de risco um pouco maiores, né? Então, uma depressão anterior, ou às vezes uma mulher que não teve uma gestação planejada ou desejada. Então, gravidez na adolescência. Então, são alguns fatores de risco que tem que olhar com um pouco mais de cuidado por uma chance de desenvolver a depressão no pós-parto, ou até mesmo durante a gravidez. Perfeito. E agora, quando o bebê nasce e já tá naquela fase já de 2, 3 aninhos, né? A mulher, igual você falou, talvez ela já voltou a reviver um pouco, né? Porque você falou que o puerpério é uns 2 anos. Já teve algum tipo de estabilidade, né, hormonal, algum tipo de estabilidade emocional. Mas e aí eu sinto que o caos chega junto, porque é criança correndo, é tendo vontade própria, é muita demanda, talvez já voltou pro trabalho, já voltou toda aquela fase da família. Como é que lida com esse estresse, que eu vejo que gera muito, essa fase da criança já ter uma certa autonomia, e a famosa exaustão materna? Me fala um pouquinho sobre isso. Então, essa exaustão materna vem muito da necessidade da mulher ser perfeita e querer dar conta de tudo. Então, o que a gente estava conversando lá no início, né? As coisas mudaram. Então, a mulher agora, além de dar conta da casa, dos filhos, ela precisa dar conta também do trabalho, né? Dela. E isso traz essa dificuldade. Então, a gente precisa começar a entender que a gente não tem o controle de tudo. E, às vezes, dividir um pouco essa responsabilidade. Porque ser mãe é muita responsabilidade, isso é real. Não tem como, né, a gente negar isso. Então, a gente entender de onde que está vindo essa necessidade dessa perfeição, de ser perfeita em tudo, de querer dar conta de tudo estar perfeito. Então, muitas vezes a mãe delega, mas ela delega e precisa conferir se o que ela delegou tá certo. Né? Aí o trabalho fica dobrado. Então, é uma exaustão mental que a gente está o tempo inteiro trabalhando nisso aqui. O cérebro não para e isso realmente gera uma sobrecarga. Então, a gente precisa trabalhar o nosso sentimento e entender que a gente tem limites. A gente precisa começar a se posicionar também. E aí, para isso, entra de novo o autoconhecimento. Para a gente pôr limites e se posicionar, a gente precisa entender até onde que a gente dá conta de ir. Né? Então, eu preciso me conhecer, saber que eu também tenho o meu valor e que eu preciso me cuidar para eu cuidar dos meus filhos. É aquela máxima do avião, né? Primeiro coloco a máscara em mim e depois coloco na criança. Mas isso é verdade, porque se a mãe não estiver bem, quem vai cuidar do filho? Né? Então, isso é uma verdade. E aí, muitas vezes, a mãe acha que o cuidar dela
é egoísmo. Então a gente precisa olhar pra gente, porque se a gente não olha pra gente, a gente vai ficar exausta. A gente vai se sobrecarregar. Né? Então vamos olhar pra gente, tirar os nossos tempos de respiro e começar a falar alguns nãos e colocar alguns limites. Olha, não para um evento social, ou não para um trabalho, ou não para o marido à noite. Né? Até onde que eu dou conta de falar o sim, para eu não me sobrecarregar. Ou preciso pedir ajuda, aqui eu não estou dando conta, me ajuda, porque às vezes a gente também nem isso dá conta de pedir ajuda. Né? Então, como que você pode me ajudar? Marido, como que você pode me ajudar? Mãe, como que você pode me ajudar? Ou às vezes, rede de apoio paga, né? Então, vamos ver. Antes eu dava conta da minha casa inteira, tinha uma faxineira uma vez na semana. Agora eu não dou conta mais, eu preciso de uma pessoa que vai estar todos os dias na minha casa, ou então combinar com meu marido, ó, financeiramente a gente consegue contratar uma faxineira 2 vezes na semana, os outros dias como que a gente vai fazer? Vamos organizar para isso. Né? Então, dividir essas responsabilidades e tentar, eu sei que não é fácil, tá, Karen? Mas a gente precisa tentar dar conta de abrir mão um pouco do controle. Eu falo que eu sei que isso não é fácil para mim também. Você fala isso pra você, Pra né? mim também, é difícil. Imagino, meu sim. marido falava assim, Valentim, primeiro filho, né? Eu não conhecia, ainda tinha uma babá, não conhecia ela ficava com meu filho no quarto e eu com a babá eletrônica e ligava. Meu marido falava assim, pra que eu tô pagando uma babá se você tá vigiando a babá? Aí não dá pra nós. Né? Não dá. E é isso, é sobrecarga. O trabalho é dobrado, você delegou e tá pirando na babá, né? Exatamente. Então, assim, e é claro que tudo tem o seu tempo. Claro, então, no é meu como a caso construção, mesmo, né? Até eu conseguir ter uma confiança na babá, né? Demorou um tempo, mas eu consegui, então eu trabalhei isso e tudo, né? Então foi uma construção, é uma construção. Então a gente precisa se entender para poder dar conta disso. Perfeito. E agora eu quero ir com você para o outro caminho. O oposto. Eu decidi que eu não quero ser mãe. O que eu espero, o que eu vou enfrentar, né, nessa atual sociedade que a gente está? Bom, a primeira coisa que a gente precisa é o posicionamento que eu acabei de falar. Né? Quando a gente decide isso, é muito importante a gente ter feito esse trabalho com a gente, de entender e estar firme. Porque isso é só nosso. A sociedade vai cobrar. E a sociedade vai cobrar de todo jeito. Né? Então, a gente fala, a sociedade vai cobrar se casar, o primeiro filho, o segundo filho, vai cobrar. E vai cobrar você que não quer ser mãe, decidiu não ser mãe. Então, é uma certeza que você tem que ter. Né? Então, por que eu não quero ser mãe? Eu já cheguei a essa conclusão e eu tenho claro isso. Eu não quero ser mãe por esse e esse motivo. Né? E não vai ser uma terceira pessoa falando que vai me colocar em dúvida ali. Né? Não, então, você está perdendo a melhor experiência da vida, está perdendo, não sei o que. Às vezes a pessoa está só ganhando, né? Só ganhando. No estilo de vida que ela quer, no estilo de trabalho que ela quer viver, no lugar que ela quer morar, né? Então, às vezes o plano de vida dela não encaixa essa maternidade. Né? Exatamente. E é muito melhor do que você ter um filho e ficar ali sofrendo o tempo inteiro. Ai, meu Deus, né? E aí a criança também sofre você e sofre a criança, né? E sofre, às vezes, quem tá em volta. Então, tem que trabalhar esse posicionamento. Tem que entender muito de você, estar muito certa, né? E isso é difícil, é um processo demorado, né? Mas o que você está querendo dizer é pra gente estar forte em relação a essa decisão, porque a enxurrada é grande, né, Laura? E isso, infelizmente, não tem... A gente controla o que é nosso. O do outro. O do outro a gente não consegue controlar. Exato. E aqui, pra gente fechar as perguntas, qual que é a sua ferramenta principal quando o caos te aperta? Eu acho que é o mindfulness. Seria a meditação. É uma meditação. Mindfulness é atenção plena, né? Naquilo que a gente tá fazendo. Então, às vezes, essa meditação, nem sempre todo mundo dá conta da meditação propriamente dita, né? Mas é uma pausa. E essa pausa pode ser num momento que eu vou pegar o meu café e falo, esse momento é meu.
ou no banho, né? Então, o banho para mim é muito bom, assim, é bem sagrado. Não é todos os dias que eu consigo, então tem dia que eu tomo banho no meio dos meninos e acontece. E tem dia que eu falo assim, ah não, hoje eu quero tomar o meu banho com calma, né? E aí às vezes a gente divide bem, eu e meu marido, assim, sabe? Às vezes eu falo, não, hoje você dá banho nos meninos e eu vou tomar banho depois, que eu vou tomar com calma. E aí às vezes eu fico lá deixando a água cair, né? Pra poder dar uma aliviada. Então é sempre essas pausas, que podem ser pausas pequenas durante o dia, assim, né? Seja o banho, seja o café, mas um respiro mesmo. Entender que a gente tem que, em alguns momentos, ter essa intenção, né? Do autocuidado. Esse momento é meu. Agora a gente vai pro quadro Traduzindo o Caos, que é onde eu abro uma caixinha no meu Instagram, @KarenLasmar, com o tema do dia, que hoje era como que é isso de ser mãe. E aí eu selecionei 3 perguntas de seguidores que estão passando por momentos um pouco desafiadores. E aqui a gente vai dar palpite. Eu falo palpite porque eu não sou especialista em nada e a convidada fica à vontade para dar conselho, falar qualquer coisa. Primeiro, amo meu marido, mas tenho dificuldades com a família dele. Como que eu monto minha rede de apoio? Moro longe da minha família e eu tenho uma filha. Primeira coisa, se tiver dinheiro é babar, gente. Babar resolve. Tô vendo aqui pessoas próximas a mim tendo filho. Babar resolve a vida. Bom, ela já tá um passo à frente quando ela pensa em ter uma rede de apoio, né? Porque nem sempre todo mundo está aberto a isso. Então, hoje a rede de apoio, a gente pode ter uma rede de apoio paga, né? Que são os profissionais, seja uma pessoa para cuidar de casa, uma babá, motorista, enfim. Tem a rede de apoio da comunidade, uma comunidade. Então, vizinhos, outras amigas ou mulheres que estejam passando mais ou menos a mesma situação, então também auxiliam nessa rede de apoio. A rede de apoio familiar, que no caso dela, né, ela está falando que não lida muito bem ali com a família do marido, então não seria tanto uma opção, né? Então a gente tem outras formas dessa rede de apoio, sim, dela olhar para ela, né? E, às vezes uma rede de apoio profissional também, seja no sentido de uma terapeuta, uma consultora de amamentação, uma pediatra que ela vai conseguir mandar uma mensagem. Então que traz também esse acolhimento, né? Não só esse lugar do físico, do cuidar, mas também de um acolhimento, né? Isso, exatamente. Então a rede de apoio não necessariamente precisa ser a familiar, né? Então ela tem aí a paga, né, e a comunidade materna, então vizinhos, quem está vivenciando mais ou menos a parte dela ali, amigos, né, então observar o que ela consegue como uma rede de apoio. E agora a segunda, meu namorado tem muita dificuldade de falar o que está sentindo ou de ter conversas que a gente precisa falar abertamente das coisas. Como que a gente evolui, já que a gente quer ter bebê? Conversas difíceis precisam ser ditas, né? E se o cara não dá conta? Tá, isso é um pouco mais profundo. Ele não dá conta da conversa, por que ele tá fugindo? Porque é isso, conversas precisam existir. Se a gente não tem um diálogo, e isso não só entre relacionamento, não, em tudo, mãe, filho, trabalho, tudo. Se a gente tá fugindo de um diálogo, como que a gente vai resolver uma situação? Então tem que identificar por que ele não está dando conta disso. Se ele não consegue conversar antes do filho, antes de ter filho, antes de ter uma gestação... Imagina na hora que tem que decidir milhões de coisas, né, em favor do filho. Mas eu gostei dessa aí. Eu entendi a pergunta. Sim, claro. Né? Porque é isso, assim, diálogos precisam existir. Como você não consegue conversar? Se não consegue conversar, tem alguma coisa ali te bloqueando. Você não quer falar sobre isso. Se você não quer falar sobre isso, será que você quer isso? Um dos meus valores pessoais é, se eu for me relacionar com um cara, ele tem que ter um mínimo de abertura. Se ele não sabe conversar, no mínimo você tem
abertura para aprender a conversar, entrar numa terapia, falar sobre sentimento, etc. Porque eu não conseguiria conviver com um cara que não tá aberto a diálogo. Ou que é um cara muito fechado, ou que é um cara muito difícil. Eu não daria conta. Então, tenho 2 caminhos. Ou eu termino, ou ele está aberto e vai buscar algum tipo de ajuda. Então, esse é meu palpite de uma pessoa palpiteira. Mas você vê que vai ao encontro da mesma coisa que eu penso, né? Só que você tem seus valores, então pra você é mais claro. Se você não quer conversar, não, pra mim não serve. Às vezes, pra ela, o cara que não quer conversar, não serve, só que ela vai ter que bancar. Então, se você não quer conversar, você não sabe se você quer, se você não quer, eu vou ter que bancar porque eu quero, então eu vou ter, entendeu? Eu não banco. Então, é isso, porque não tem como você, né, não conversar. Se eu não converso, não vai pra frente. Nada. Exatamente. Meu bebê nasceu, não senti o maior amor do mundo, mas meu marido sentiu. Eu não sei lidar. Tá. O amor materno, nem sempre ele é instintivo. Ele vai ser construído e o vínculo pode ser construído mesmo durante a gestação, né? E a gente não compara também, né? Como que você sente o amor, como que o seu marido sente o amor. Cada um tem uma forma diferente de lidar com as emoções. Não significa que você nunca vai amar seu filho, né? Mas é uma construção. Muitas vezes o amor materno é uma construção, sim, né? O pai também constrói esse amor, sim, né? Mas cada um vai ter um momento diferente de resposta, né? Então, se der seu tempo, né? Tem certeza que em algum momento esse amor vai chegar, né? Seja da forma que você entende o que é o amor, porque também tem isso, né? Tem inclusive o livro que fala cinco linguagens do amor. Então, tem muito também relacionado a isso, o que você entende como amor, né? Mas no momento o amor vai chegar e eu tenho certeza que vocês vão formar uma família linda. Ai, que tudo! Exercendo minha profissão palpiteira, eu concordo 100% com você. Eu acho que cada um vai construir de uma forma. Eu sei que homens só conseguem ter vínculo com a criança depois que começa a falar, depois que começa a andar. Eu conheço mulheres também que tiveram na hora do parto ou depois de muito tempo. E essa construção, ela é sua. Né? Então, às vezes, o que é importante para você, que é uma fala, uma troca, neném não fala. Então, calma, né? E quando o neném nasce, o que ele te dá em troca? Ele te dá cocô, xixi e choro. Então, assim... Né? Vamos com calma. Cadê essa alegria de ficar trocando fralda 20 vezes por dia, né? Escutar choro de criança o dia inteiro. Então, eu acho que, falando de fora, dando um grande palpite, calma, né? Calma, as coisas vão construindo, né? E você pode também buscar essa construção. Né? Durante também a terapia, a gente tem alguns exercícios que eu passo para ajudar. Maravilhoso. Também a construir esse vínculo, esse amor, igual eu dei o exemplo, né, de conversar com o bebê na barriga, fazer uns vídeos, tem outras formas que a gente ajuda nesse crescimento do vínculo e do amor materno e paterno. Não, maravilhoso. Gente, que aula que Dona Laura entregou aqui pra gente. Eu queria te agradecer demais por ter vindo aqui. Eu te amei. Obrigada por tanto ensinamento, vários insights, estratégias e acho que novidade pra gente, né, dessa nova geração que a gente tá com sede de conhecimento para não se jogar na piscina tão crua, né? Se jogar na piscina gelada. Não, deixa eu entender, deixa eu conhecer. E principalmente esse podcast que é de saúde mental existe esse processo de saúde mental para esse lugar específico da maternidade, né? Que antigamente não existia. Não existia. Então isso é muito importante. É muito importante que você falou também, né? Antes da gente se jogar na piscina, a gente entender o que espera da gente, né? Tem também uma analogia que às vezes eu faço com algumas pacientes minhas, que é sobre o surf. Que às vezes a gente imagina, eu quero surfar, acho lindo, maravilhoso surfar, né? E eu já me imagino pegando aquele tubo maravilhoso no mar e tal, né? Então, não, vou surfar, eu compro aquela roupa maravilhosa e tal, eu já me imagino. Mas a gente esquece do que tem antes do
tubo maravilhoso, né? Quantos caldos você não levou, né? Quanto tempo você não demorou para passar a arrebentação, né? Então, como que foi difícil para você conseguir atingir esse tubo maravilhoso, tanto que você teve que estudar, correr atrás, comer areia, tentar uma vez, exatamente, tentar uma vez, tentar outra, levar um caldo, levar um capote e conseguir se reerguer para depois conseguir repetir, né? Insistir. Total, nossa, perfeito aí. A Laura terminando com essa analogia. Queria agradecer você também por ter me ouvido até agora. Se você gostou desse assunto, compartilhe com seus amigos, com família, porque saúde mental é um tema que precisa circular. E aqui a gente fala sério, mas a gente também ri no meio, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.